Olá! O nosso assunto de hoje refere-se a um componente eletroeletrônico que está fazendo parte cada vez mais no dia a dia do aeromodelismo e que alguns ainda têm dúvidas quanto ao seu funcionamento, sua correta utilização, e é o que nós vamos hoje aqui desmistificar. Vamos tentar esclarecer de uma forma bem simples para que todo mundo possa compreender. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos pedir, como sempre pedimos, para que você inscreva-se no canal se ainda não o fez. E se já o fez, dê o seu like aí, curtir nosso canal, compartilhe nossos vídeos que vai nos ajudar aí a manter tudo em funcionamento. Bem, o componente que nós vamos falar hoje chama-se BEC ou UBEC ou UBEC. A maneira de falar é meio genérica, isso não importa. O que importa aqui é entender o que este componente faz. E nós vamos começar a explicar agora. Há muitos anos atrás, 15, 20 anos, até mais do que isso, nós tínhamos para alimentar os componentes eletroeletrônicos dos nossos aeromodelos dois tipos bem distintos de baterias. Baterias de níquel-cádmio com duas voltagens. Uma delas possuía 4,8 volts, portanto 4 células compondo esse pack de bateria, e a outra com 6 volts, composta, portanto, de 5 células. Acontece que essas baterias nos acompanharam durante longos anos, até o momento em que chegou ao mercado as baterias de LiPo, que já arrancam aí de 7,4 volts para cima, algumas com 12 volts, outras um pouco mais. O problema foi fazer estas baterias funcionarem com sistemas eletroeletrônicos existentes já há anos, décadas, que trabalhavam na faixa de 4,8 a 6 volts. E aí vem uma pequena observação. Para que eu alimente um servo ou um receptor com 6 volts, eu tenho que ter certeza plena e absoluta que este servo ou este receptor ou ambos prevê a utilização com esta voltagem de 6 volts, senão eu estou sujeito a queimar o equipamento. Não são todos os servos que trabalham com 4,8 ou 6 volts. Alguns trabalham somente com 4,8. Mas e por que eu precisaria de 6 volts para alimentar um servo e um receptor? Muito simples. Porque quando eu precisava, em alguns servos, de mais força, mais torque, eu alimentava esse sistema eletrônico com uma célula a mais. Por isso, o servo tem que prever esta característica de ser alimentado também com 6 volts. E a regra continua valendo até hoje. Não são todos os servos que trabalham com as duas tensões. Alguns são exclusivamente 4,8 volts. Consulte sempre o manual. Desculpe, esta é a regra. Consulte o manual do fabricante, do seu servo, do seu rádio, do seu receptor, para saber qual é a faixa de tensão que ele trabalha. Muito bem. Chegando à bateria de LiPo, como é que eu vou alimentar esses equipamentos então? É para isto que foi desenvolvido o BEC. BEC quer dizer Battery Eliminator Circuit, ou um circuito eliminador de bateria, que num outro vídeo nós vamos detalhar algumas peculiaridades. O que ele faz na realidade é reduzir a tensão. Por exemplo, aqui eu tenho uma bateria de 11,4 volts, 3 células, bateria de LiPo. O que esse BEC faz é, através de um circuito eletroeletrônico, reduzir a tensão de 12 para 4,8 volts ou 6 volts. E aí eu vou explicar o porquê este ou. Eu tenho aqui comigo um BEC dos mais conhecidos. Olha aqui, ó. É um BEC da Tanig, que ele trabalha de, olhem ali, 6 até 12,6 volts de entrada. A tensão que eu posso alimentar aqui neste conector com uma bateria de LiPo é de 6 até, no máximo, 12,6 volts. Bom, e a saída dele? A saída dele também diz aqui, ó. No cantinho direito em cima, eu posso ter 6 volts ou 5 volts, selecionável com essa chaveta aqui na sua direita. Então, este BEC me permite trabalhar com dois tipos de bateria de LiPo, a de 2 células e a de 3 células, e me permite duas saídas de tensões, 5 volts e 6 volts. Mas qual das baterias de LiPo eu devo utilizar? Se possível, utilize a que tem apenas 2 células. E a razão é muito simples.
Dentro do BEC existem componentes eletrônicos e um dos principais eu tenho aqui em mãos é um regulador de tensão. Esse circuito aqui, ó. Isto aqui é um TDA 7805. Ocorre que a grande maioria dos componentes eletrônicos dentro de um receptor, de um servo, trabalha com tensões de 5 volts. Então, se eu colocar uma bateria de 7,4 ou 11,1, certamente eu vou queimar os componentes. O que o BEC faz é reduzir então essa tensão. Só que, para onde que vai a tensão excedente? Ela é dissipada em energia térmica, em forma de calor. Logo, se eu tenho uma bateria de 12 volts, eu vou gerar muito mais calor no componente eletrônico, porque a tensão a ser dissipada é maior, do que uma bateria de 7,4 volts, 2 células. Com a bateria de 7, eu vou ter que dissipar apenas 2,8 volts de tensão em calor. Então o BEC vai aquecer muito menos. E a dúvida se dá porque o pessoal às vezes escuta aquelas histórias que é muito comum no aeromodelismo. Puxa, eu tinha uma bateria de níquel comum, antiga, passei para uma de lipo com BEC, o avião caiu. Perdi sinal, perdi comando. E aí normalmente culpa o BEC. O BEC não é o culpado, desde que eu respeite as características eletroeletrônicas especificadas pelo fabricante. Aqui está dizendo tensão de entrada e saída, que já falamos. E tem uma outra observação muito clara. Olha aqui, ó. Corrente máxima de trabalho de 8 até no máximo 15 amperes. E aí eu tenho que pensar o seguinte. Quanto de consumo que dá um aeromodelo? Num movimento, digamos assim, de múltiplos servos, quando o aeromodelo está fazendo uma acrobacia, ele consome uma corrente de pico que não vai passar lá de 500, 600 miliamperes. Só que temos que ter em mente o seguinte, se ocorrer de um servo estar forçando, sabe aquele servo que está dentro do aeromodelo, que a gente quando dá o comando máximo, ele fica vibrando, como que querendo ir mais e não está podendo porque há uma limitação de curso, ele está no batente do servo, e isto me dá um consumo muito acima do que a corrente de pico. E aí, sim, este BEC pode aquecer, vir a queimar, deixa de alimentar todo o circuito e provavelmente eu vou ter problemas com o aeromodelo, vindo até a derrubá-lo. Outra situação muito comum. Percebam que o BEC ele tem no mínimo 3 fios. Ele tem o cabo de saída, que vai alimentar o receptor. Ele tem o de entrada, onde eu vou conectar a bateria de lipo. E ele tem a chave liga-desliga, que aqui eu retirei para uma outra situação. Eu devo fixar esse BEC de forma correta dentro do aeromodelo. E também fixar os fios. Por quê? Se eu deixar esse componente solto e os fios soltos, ele começa a trabalhar lá dentro. E isto aqui vai gerar o efeito de desgaste. É como você pegar um clips e começar a abrir e fechar ele várias vezes. Ele aquece, em determinado momento ele rompe, quebra. É o que vai acontecer com essa fiação. Então o BEC ele tem que ser fixado com uma fita dupla face, ou então com velcro. A fiação de preferência tem que ser fixada também, de forma que quando o modelo está em voo, seja fazendo um voo normal, um voo que a gente chama um voo tranquilo, sem muitas acrobacias, ou seja num voo acrobático, em que o avião realiza manobras, esses componentes não podem ficarem soltos lá dentro se batendo, porque vai gerar dano, não tem a menor dúvida, certo? Então, o BEC, o que ele faz é isso, reduz a tensão de trabalho da bateria para adaptá-la à tensão de trabalho do meu receptor, dos meus servos, dos meus componentes eletrônicos. Funciona, é muito tranquilo. É seguro? É seguro. Claro, gente, está sujeito a falhas. Tudo que é componente eletrônico, principalmente fabricado numa escala de milhares, existe um percentual que vai apresentar falha. Mas isso não quer dizer que seja ruim. O grande problema que existe é o seguinte: um aeromodelista teve um problema, ele não normalmente espalha que aquilo é ruim, e não é por aí. Ele provavelmente teve a infelicidade de receber, adquirir, comprar um componente com defeito, que apresentou um defeito. Não significa que o recurso à utilização seja ruim. Certo? Por hoje é isso. Novamente, inscreva-se no canal,
compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha aí e até o próximo vídeo com a gente. Um abraço!